Já imaginou se apaixonar pela mesma pessoa que seu irmão? E se vocês nem soubessem disso? Essa é a história de Daniel e Lucas, dois irmãos que eram unha e carne, mas que viram suas vidas virarem de cabeça para baixo por causa de uma nova vizinha. Daniel, o irmão mais velho, sempre foi o pilar da família. Responsável, calmo, aquele cara que você sabe que pode contar para tudo. Ele tinha seus planos, sua rotina, tudo sob controle. Já Lucas, o caçula, era o oposto. Impulsivo, brincalhão, com um charme que derretia corações por onde passava. Vivia o momento, sem se preocupar muito com o amanhã. Apesar das diferenças, a cumplicidade entre eles era inabalável. Eles compartilhavam tudo, segredos, sonhos, a paixão pelo mesmo time de futebol. Tudo mesmo. Bom, quase tudo. A vida deles seguia seu rumo tranquilo, até o dia em que um caminhão de mudanças estacionou na frente do prédio. Era Lívia, uma jovem linda, loira super atraente, parecendo uma modelo, inteligente, com um sorriso que iluminava o corredor e um senso de humor contagiante. Ela era um sopro de ar fresco. O mais curioso? Ela nem fazia ideia do furacão que estava prestes a causar. O destino, sempre ele, resolveu brincar um pouco. Naquela mesma tarde, Daniel, ao chegar do trabalho, a encontrou lutando com uma pilha de caixas pesadas. Como o cavalheiro que era, ofereceu ajuda na hora. Entre um suspiro de cansaço e um agradecimento, uma conexão instantânea surgiu. A gentileza dele a encantou. Horas depois, foi a vez de Lucas. Ao entrar no elevador, deu de cara com a mesma garota. Bastaram alguns segundos para ele soltar uma de suas piadas e arrancar dela uma gargalhada genuína. O jeito leve e divertido dele a conquistou. Foi rápido, foi intenso. Naquela noite, os dois irmãos foram dormir com a mesma pessoa na cabeça, sentindo aquele friozinho na barriga. Daniel pensava no sorriso tímido dela enquanto ele carregava as caixas. Lucas lembra: o que você faria se descobrisse que o grande amor da sua vida é o mesmo da pessoa que você mais ama neste mundo, o seu próprio irmão? Essa é a história de Daniel e Lucas, dois irmãos inseparáveis vivendo sob o mesmo teto, compartilhando tudo, desde as contas até os sonhos. A vida deles parecia perfeita, até que o destino resolveu testar essa união de uma forma totalmente inesperada. A tranquilidade dos dias deles estava com as horas contadas. Tudo começou a mudar com conversas casuais na cozinha, durante o café da manhã. Daniel, o mais velho e centrado, mencionava com um brilho nos olhos uma mulher fascinante que ele conheceu. Ele descrevia a inteligência dela, o jeito sério e ao mesmo tempo doce com que ela via o mundo. Mal sabia ele que do outro lado da mesa, Lucas, o irmão mais novo e brincalhão, também estava com o coração batendo mais forte por alguém. Ele falava de uma garota com um sorriso que iluminava qualquer ambiente, uma energia contagiante, uma paixão pela vida que o deixava sem fôlego. Os dois falavam com tanto entusiasmo que pareciam descrever duas pessoas completamente diferentes. Mas a verdade é que, sem perceber, eles estavam falando da mesma mulher, Lívia. O palco para a grande revelação foi o lugar mais comum e inesperado possível. O café da esquina, aquele que eles frequentavam todos os dias. Numa tarde ensolarada, enquanto os dois discutiam sobre futebol, a porta se abriu. E lá estava ela, Lívia. O tempo pareceu parar. Daniel abriu um sorriso, aquele sorriso de quem vê a pessoa que não sai dos seus pensamentos. Do outro lado da mesa, Lucas também sorriu. O mesmo sorriso bobo e apaixonado que ele vinha dando nos últimos dias. E Lívia, ao vê-los juntos, sorriu de volta, um sorriso simpático e genuíno para os dois. O caos estava instalado. Naquele instante, um silêncio pesado tomou conta da mesa. Os sorrisos desapareceram dos rostos dos irmãos. Eles se entreolharam. Primeiro, a confusão. Depois, o choque. A ficha caiu. A mulher incrível de Daniel e a garota do sorriso contagiante de Lucas eram a mesma pessoa. A partir daquele momento, a casa dele se transformou num campo de batalha silencioso, onde a competição pelo coração de Lívia estava oficialmente declarada. Uma guerra fria, cheia de estratégias e planos mirabolantes.
Daniel, usando sua principal arma, a maturidade, tentava impressionar Lívia com conversas profundas, gestos cavalheiros e uma postura de homem sério e responsável. Ele a convidava para exposições de arte, recomendava livros complexos e fazia questão de mostrar que ele era o porto seguro que ela precisava. Já Lucas, apostando tudo no seu carisma, tentava conquistar Lívia pelo humor. Ele contava as piadas mais engraçadas, a levava para shows de comédia e transformava qualquer encontro num evento divertido e leve. Ele queria ser a alegria dos dias dela. E Lívia? Bem, no meio desse fogo cruzado, ela achava tudo aquilo adorável. Para ela, Daniel e Lucas eram apenas dois irmãos muito gentis e divertidos. Ela os via como amigos, talvez os melhores amigos que ela tinha feito desde que se mudou para o bairro. Ela não fazia a menor ideia da competição que estava acontecendo bem debaixo do seu nariz. Ela genuinamente gostava da companhia dos dois, sem nenhuma segunda intenção. Mas com o tempo, ela começou a notar um padrão um tanto quanto estranho, coincidências demais para serem apenas coincidências. Se ela ia à livraria no sábado à tarde, Daniel aparecia por acaso na mesma sessão que ela. Se ela decidia fazer uma corrida no parque no domingo de manhã, Lucas surgia do nada, com um "Nossa, que coincidência te encontrar aqui". A academia, o supermercado, a sorveteria. Parecia que os dois irmãos tinham instalado um rastreador nela. A cada esquina, um deles estava lá, com um sorriso no rosto e uma desculpa na ponta da língua. Aos poucos, a ingenuidade de Lívia começou a dar lugar à desconfiança. O que estava acontecendo com aqueles dois? Será que a amizade deles era realmente só amizade? A confusão na cabeça dela só estava começando, e o triângulo amoroso, que até então só existia para os irmãos, estava prestes a se tornar real para os três. O que será que vai acontecer quando Lívia finalmente descobrir a verdade? Se você está gostando, já deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder nada. Lucas e Daniel decidiram que a melhor forma de conquistar a Lívia seria através de demonstrações práticas de afeto. O problema é que a prática deles era um desastre. Começou com o Lucas. Ele, que mal sabia fritar um ovo, resolveu preparar um jantar romântico para a Lívia. Resultado? A cozinha ficou cheia de fumaça. O alarme de incêndio disparou e o jantar foi pizza, pedida às pressas. Foi engraçado, mas o plano dele foi por água abaixo. Não querendo ficar para trás, o Daniel, sempre mais sofisticado, convidou a Lívia para um restaurante chiquérrimo. Tudo parecia perfeito. Ele todo elegante, falando sobre vinhos e arte. Até que, num gesto grandioso para servir o vinho, ele conseguiu derrubar a taça inteira na própria camisa branca. A mancha vermelha era tão grande que parecia uma cena de filme de terror cômico. A Lívia não conseguiu segurar a risada, e o jantar virou uma piada entre eles. Mas o auge da competição foi quando a Lívia comprou um móvel novo e precisava de ajuda para montar. Os dois irmãos apareceram na porta dela, prontos para a batalha. "Eu entendo de montagem", disse o Lucas, pegando-os o manual. "Deixa comigo, eu sou mais prático", retrucou o Daniel, já pegando a chave de fenda. Em menos de 5 minutos, eles não estavam mais montando o móvel. Estavam discutindo sobre qual lado do parafuso era o certo e quem tinha mais força para apertar. A discussão ficou tão acalorada que eles esqueceram completamente da Lívia, que estava sentada no sofá, só observando o caos. Ela achava tudo aquilo divertido no começo. Era como assistir a uma comédia romântica ao vivo. As tentativas desastradas, as pequenas sabotagens, os olhares de rivalidade. Mas aos poucos, a diversão deu lugar a uma sensação estranha. Ela estava no meio de uma guerra silenciosa, e os dois soldados eram os irmãos que ela tanto gostava. A amizade entre eles, que sempre foi tão forte, estava começando a rachar por causa dela. E isso ela não podia permitir. Chegou um dia em que a tensão era palpável. Eles mal se falavam. Qualquer coisinha era motivo para uma troca de farpas. A Lívia não aguentava mais. Ela chamou os dois para conversar no apartamento dela. Sentou os dois no sofá, um em cada ponta, e ficou de pé na frente deles, de braços cruzados. Ela respirou fundo e foi direto ao ponto.
Ok, chega, eu preciso perguntar uma coisa e quero que vocês sejam honestos. Vocês estão competindo por mim? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas olhou para o Daniel. Daniel olhou para o chão. Nenhum dos dois conseguia encarar a Lívia. Os rostos deles, que antes eram cheios de brincadeiras e provocações, agora mostravam uma mistura de culpa e vergonha. Eles congelaram. A pergunta ficou no ar, mas a resposta era óbvia. Sim, eles estavam. E ao admitirem isso, mesmo que em silêncio, eles perceberam que o jogo tinha ido longe demais. A competição não estava apenas afetando a chance deles com a Lívia, mas estava destruindo a relação de uma vida inteira. O amor fraterno estava em jogo, e o preço poderia ser alto demais. A guerra estava declarada, mas agora todos estavam perdendo. E agora, o que será que eles vão fazer? Dois irmãos? Um amor? As coisas chegam a um ponto de ebulição. Lívia, cansada de ser o pivô de uma disputa familiar, decide dar um passo atrás. Ela precisa de espaço para pensar, para respirar e, principalmente, para não causar mais conflitos entre Daniel e Lucas. Daniel, com aquele seu jeito compreensivo e gentil, fica visivelmente triste com a decisão dela, mas como sempre, ele a respeita. Ele entende que ela precisa desse tempo. Já Lucas. Ah, o Lucas. Ele tenta bancar o durão. Finge que não se importa, que tanto faz. Mas a gente sabe, e ele também sabe, que por dentro a ausência de Lívia o está corroendo. Ele se importa, e muito. A tensão entre os irmãos, que antes era só um incômodo silencioso, explode. Pela primeira vez em anos, Daniel e Lucas têm uma discussão séria, daquelas de colocar tudo para fora. As palavras são duras, acusações são trocadas e a irmandade deles parece estar por um fio. A casa, que antes era um lar, agora parece um campo de batalha. É nesse clima pesado que o destino resolve dar uma sacudida em todo mundo. Lívia, tentando seguir com sua vida e manter a distância, vai ao supermercado. E de repente, no meio de um corredor, tudo fica escuro. Ela sente uma tontura forte, as pernas fraquejam e ela desmaia. E quem, por uma ironia do destino, está exatamente lá naquele momento? Sim, ele mesmo, Lucas. Ao ver Lívia caída, todo aquele orgulho e aquela pose de indiferença desaparecem em um segundo. O desespero toma conta dele. Ele corre para ajudá-la, ampara sua cabeça, chama seu nome. A primeira coisa que ele faz, pega o celular e liga para Daniel, sem hesitar. Naquele momento, não existia rivalidade, apenas a preocupação com a mulher que ambos amam. Daniel chega ao supermercado voando, o coração na boca. Ao ver a cena, ele se junta a Lucas, e juntos, os dois irmãos cuidam de Lívia. Um busca água, o outro a abana, eles conversam com ela, tentando acalmá-la. Toda a briga, toda a raiva parece ter se dissolvido diante daquela situação. Eles voltam a ser o que sempre foram, uma equipe, uma família. E é ali, naquele momento de vulnerabilidade, sendo cuidada pelos dois, que a mente de Lívia finalmente se clareia. A confusão que a atormentava se desfaz como névoa. Ela olha para um, olha para o outro, vê a preocupação genuína no olhar de cada um. Mas o seu coração não se engana mais. Aquele sentimento forte, avassalador, que ela achava que estava dividido, na verdade nunca esteve. Ele sempre teve um único dono, uma única direção. A escolha foi feita. A certeza a invade de uma forma que ela não consegue nem explicar. Ela sabe exatamente por qual dos dois irmãos o seu coração bate mais forte, mas ela ainda não diz. O segredo permanece guardado, esperando o momento certo para ser revelado. E agora, a pergunta que não quer calar. Por quem você acha que o coração de Lívia escolheu? Daniel ou Lucas? Chegou a hora da verdade. Lívia, com o coração na mão, sabia que não podia mais adiar aquela conversa. Ela chamou Daniel e Lucas e os dois rapazes pararam na sua frente, a tensão cortando o ar. Ela respirou fundo, buscando a coragem que precisava para dizer o que sentia. Eu gosto de um de vocês, ela começou, a voz um pouco trêmula. Mas a última coisa que eu quero no mundo é destruir a relação que vocês têm. Vocês são irmãos, e isso é o mais importante. Seus olhos percorriam o rosto de cada um, tentando decifrar suas reações.
Daniel, sempre o mais maduro e centrado, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Ele deu um passo à frente com um olhar compreensivo. Lívia, o importante é você ser honesta com seus sentimentos e com a gente. Nós somos adultos. A gente resolve o resto depois. Sua felicidade vem primeiro. Suas palavras eram como um bálsamo, acalmando um pouco o coração agitado dela. Do outro lado, Lucas tentava disfarçar o nervosismo com um sorriso forçado. Ele cruzou os braços, tentando parecer relaxado, mas por dentro parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Seus olhos estavam fixos em Lívia, esperando, temendo e desejando a resposta ao mesmo tempo. Era visível o turbilhão de emoções que passava por ele. O momento da decisão havia chegado. Lívia olhou de um para o outro mais uma vez. Em seu coração, a escolha já estava feita, clara como a luz do dia, embora doesse tomar essa decisão. Seus olhos finalmente se fixaram em um deles, com uma mistura de amor e um pedido silencioso de desculpas para o outro. Ela olhou para Daniel e disse o nome dele. Um silêncio pesado caiu sobre eles. A escolha lhe estava feita. Daniel. O mundo de Lucas desmoronou em um segundo. A esperança que ele alimentava se desfez em pó. Ele sentiu um nó na garganta, uma dor aguda no peito, mas engoliu em seco. Lucas respirou fundo, forçando um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele olhou para o irmão, depois para Lívia, e com uma voz que ele tentou manter firme, disse: "Ah, tudo bem. Eu sempre soube que ele era o favorito da família de qualquer jeito." A piada pegou todo mundo de surpresa, e de repente a tensão se quebrou. Lívia soltou uma risada nervosa, e até Daniel, que estava sem saber como reagir, sorriu. O humor inesperado de Lucas foi como uma válvula de escape, aliviando a pressão que ameaçava sufocar os três. O clima ficou mais leve. Lucas então caminhou até o irmão. Ele não disse mais nada, apenas o envolveu em um abraço forte, um abraço de irmão. Era um gesto que dizia tudo. Estou magoado, mas te amo. Quando se afastou, olhou Daniel nos olhos e com um tom meio sério, meio brincalhão, disse: "Escuta aqui. Se você machucar ela, eu te quebro. Tá me ouvindo?" Daniel assentiu, entendendo perfeitamente o recado. Era o jeito de Lucas de dar sua bênção e, ao mesmo tempo, proteger a mulher que ele também amava. E assim, aquele triângulo amoroso que poderia ter destruído uma família terminou. Não com uma briga feia ou com corações partidos para sempre, mas com maturidade, respeito e um toque de humor. Lucas mostrou uma força incrível ao colocar o amor pelo irmão e a felicidade de Lívia acima da sua própria dor. Daniel e Lívia podiam finalmente começar sua história, sabendo que tinham a bênção, mesmo que relutante, da pessoa que mais importava. A amizade e o laço de sangue entre os dois irmãos provaram ser mais fortes do que qualquer paixão. Eles entenderam que o amor pode ter muitas formas, e o amor fraterno era a base que sustentaria todos eles, não importava o que acontecesse. A verdade, por mais difícil que fosse, tinha curado a incerteza e aberto caminho para um novo começo, onde todos, de sua própria maneira, encontrariam a felicidade. O tempo, ele realmente tem o poder de curar e ajeitar tudo no seu devido lugar. E foi exatamente isso que aconteceu nos meses que se seguiram àquela confusão toda. Passaram-se algumas estações e a vida encontrou seu novo ritmo, um ritmo muito mais leve e feliz. Daniel e Lívia, bem, eles se tornaram inseparáveis. Parecia que cada momento que passavam juntos era uma confirmação de que tinham feito a escolha certa. Eram mais do que um casal. Eram parceiros de vida, cúmplices em cada olhar, em cada sorriso trocado. A felicidade deles era palpável, uma energia boa que contagiava todo mundo ao redor. Eles construíam, dia após dia, uma relação baseada na confiança, no carinho e, principalmente, em uma comunicação aberta. Não havia mais segredos, apenas a certeza de um amor que florescia forte e saudável. E o Lucas? O Lucas! Ele provou mais uma vez a força incrível que tinha. Depois de um tempo para digerir tudo, para entender seus próprios sentimentos, ele superou. Aquele brilho brincalhão voltou aos seus olhos.
o sorriso fácil reapareceu em seus lábios. Ele voltou a ser o Lucas que todos amavam, o tio divertido, o irmão implicante, e o coração dele, que parecia ter ficado em pedaços, começou a se curar. Tanto que ele até começou a sair com outra pessoa, uma garota legal, que ria das suas piadas sem graça e que parecia entender a sua alma leve. Ele não estava tentando substituir a Lívia, mas sim se permitindo ser feliz de novo. Com isso, a dinâmica familiar voltou ao normal. Ou melhor, a um novo normal, ainda mais forte. As refeições voltaram a ser recheadas de risadas, as provocações entre os irmãos eram constantes, mas agora sem aquele peso da rivalidade. Era só amor, um amor que tinha sido testado pelo fogo e saído ainda mais puro. A harmonia reinava na casa, um testemunho de que, com maturidade e afeto, qualquer tempestade pode ser superada. Era lindo de ver os três, Daniel, Lucas e Lívia, convivendo em paz, cada um ocupando seu espaço com respeito e carinho. Numa noite de sexta-feira, o ar estava diferente. Daniel tinha passado o dia inteiro com um sorriso misterioso, planejando algo. Ele preparou um jantar especial para Lívia, só para os dois. A mesa estava impecável, com velas, as flores favoritas dela e o prato que ela mais gostava. O clima era mágico, carregado de expectativa. Depois do jantar, enquanto saboreavam a sobremesa, Daniel pegou na mão dela. Ele olhou fundo nos seus olhos, aqueles olhos que ele amava tanto, e seu coração acelerou. Ele respirou fundo e, com a voz um pouco trêmula pela emoção, ele falou tudo do que sentia. Ele disse como ela tinha transformado o mundo dele, como cada dia ao lado dela era um presente. E então ele tirou uma caixinha de veludo do bolso. Não era um anel de noivado, ainda não, mas era uma promessa. Era um anel de compromisso. Ele a pediu em namoro, oficialmente. Ele queria que o mundo soubesse que ela era a mulher da sua vida. Lívia não conseguiu conter a emoção. Lágrimas de pura felicidade escorreram pelo seu rosto enquanto ela dizia sim. Um sim que ecoou pela sala. Um sim que selava o futuro deles. Eles se abraçaram forte, um abraço que continha todas as palavras não ditas, todas as batalhas vencidas. E bem nesse momento, quando o clima não podia ser mais romântico e perfeito, a porta da sala se abriu com um estrondo. Era o Lucas, com um sorriso de orelha a orelha, segurando uma garrafa de champanhe. Sem perder o timing da piada, ele gritou, com toda a força dos seus pulmões: "Eu quero ser o padrinho!" Daniel revirou os olhos, mas não conseguiu esconder um sorriso. Aquilo era tão típico do Lucas. Lívia, ainda com o rosto molhado de lágrimas, explodiu numa gargalhada gostosa, uma risada que preencheu o ambiente com alegria. E a história termina assim, com os três juntos na sala. Daniel e Lívia abraçados e Lucas ao lado, comemorando o amor deles. Uma relação saudável, divertida e cheia de carinho. Um final feliz, para todos, sem rivalidade, sem mágoas, apenas amor. Amor de irmão, amor de casal, amor de amigo, amor vindo de todos os lados. Sabe o Lucas, aquele mesmo, o irmão que vivia na sombra e na confusão? Pois bem, o destino resolveu dar uma rasteira nele. Literalmente. Num dia como outro qualquer, ele tropeçou na calçada, torceu o tornozelo e caiu sentado no chão, resmungando sobre como a vida era injusta. Típico Lucas, mas essa queda foi o empurrão que ele precisava. No pronto atendimento, ele conheceu a Ana. Ela não era só uma enfermeira, era uma tempestade em forma de gente. Prática, direta, com um humor afiado e um olhar que parecia enxergar a alma por trás da fachada de piadista dele. Enquanto ela examinava o tornozelo inchado, soltou a primeira pérola. "Você caiu de quê? Da sua própria graça?" Ele não conseguiu segurar a risada. Estava encantado. Ela continuou séria, mas com um brilho no olhar. "Relaxa, não é nada grave, mas você precisa parar de correr atrás de confusão." Sem perder a chance, ele respondeu: "E se eu quiser correr atrás de você?" Ana tentou manter a postura profissional, mas um sorriso escapou. A semente estava plantada. A partir desse dia, Lucas se tornou o paciente mais dedicado do posto de saúde. Ele inventava todo tipo de desculpa para voltar. "Acho que meu tornozelo dói quando eu penso demais." Ou
Será que estou com febre ou é só você? Ele chegou a pedir para medir a pressão emocional. Ana tentava resistir mantendo a distância, mas o charme desajeitado e o bom humor dele eram uma combinação irresistível. A cada visita, a barreira profissional dela diminuía um pouquinho e a conexão entre eles aumentava. Ele não estava mais fugindo de um amor perdido, estava correndo em direção a um novo. Enquanto isso, a vida seguia. Daniel e Lívia, depois de superarem tantos obstáculos, estavam mais firmes e apaixonados do que nunca. Aquele amor que parecia impossível floresceu, mostrando que era real e forte. A tensão na família, que antes cortava o ar, começou a se dissipar. Os jantares de domingo voltaram a ser cheios de risadas, não de silêncios constrangedores. Os dois irmãos, Lucas e Daniel, finalmente se reencontraram. As mágoas foram deixadas para trás e a amizade e a cumplicidade que os unia desde a infância foram totalmente restauradas. Alguns meses depois, a cena era outra. A família toda reunida, celebrando. De um lado, Daniel e Lívia, o casal que provou que o amor vence tudo. Do outro, Lucas e Ana, o casal improvável, divertido, cheio de química, que nasceu de um tropeço. Num certo momento, Lucas se levantou com uma taça na mão e propôs um brinde. Com um sorriso que ia de orelha a orelha, ele disse: "Eu achava que tinha perdido o amor, mas na verdade só estava no caminho errado. Ainda bem que tropecei." Literalmente. Todos na mesa riram, celebrando aquele final feliz. A história termina assim, com dois casais felizes, dois irmãos unidos novamente e a certeza de que o amor sempre encontra um jeito de chegar. Às vezes, ele vem num tropeço, num tornozelo torcido e te leva exatamente para onde você deveria estar. Obrigado por acompanhar essa jornada com a gente. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma história. Até a próxima!